Felipe Fly e estou aqui para falar um pouco sobre a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Então, vamos junto? Olá, família, tamo junto, né? Eu quero contar uma história para vocês e eu quero que você, no seu lugar, imagine, né? Tem um grupo de jovens jogando bola na sua rua. E de repente, um deles chuta e quebra a janela do seu vizinho. O que foi isso? E aí seu vizinho vai lá fora, e aí esse garoto que chutou a bola, ele vai pedir desculpa, né? E aí o vizinho perdoa ele, tudo bem, fica tranquilo, mas o vizinho olha pra ele e fala assim: olha, eu perdoo você, mas eu quero que você pague a janela que você quebrou. E aí, esse jovem, automaticamente, né, fica pensativo. Então, ele vai pensar 2 ou 3 ou mais vezes antes de fazer isso. Felipe, o que você quer falar com essa história? A gente vai falar aqui sobre a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Então, é mais ou menos isso que acontece. Muitas vezes nós pecamos, né? Muitas vezes nós fazemos coisas horríveis e pedimos perdão a Deus. Lógico, pedimos perdão a Deus e Deus, logicamente, Ele vai perdoar você. Ele vai perdoar você. Mas as consequências do seu erro, do que você plantou, você vai colher, né? Então, o que acontece? O que você planta, você colhe. E eu acho bem interessante falar sobre isso, que quando você tem uma semente de caju, a castanha, e você planta a castanha, você vai colher lá na frente o quê? Caju, né? Ou você planta a castanha e você acha que vai colher manga? Não, eu acho que não. Então, aí também vem uma lição para nós, que muitas vezes nós plantamos coisas boas ou coisas ruins, e muitas vezes não é instantâneo que as coisas acontecem. Muitas vezes você faz uma boa ação ou algo bom, você quer instantaneamente, como a nossa geração, fast food, nós queremos colher muito rápido as coisas, mas não é assim. Tem coisas que você plantou há 5 anos atrás que você está colhendo hoje. Felipe, elas podem ser coisas boas, coisas ruins? Pode sim. Então, você tem que tomar muito cuidado no que você está plantando hoje, né? Porque senão pode vir as consequências. Ah, Felipe, onde tu se baseia nisso? Eu me baseio lá em Gálatas 6, né? 7, 8 e 9, né? Eu estou me baseando isso, que é a lei da semeadura, que fala assim: não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará, colherá. 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vamos lá para o 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Então, entra aquela questão que eu falei para vocês, que nós somos instantâneos, que nós queremos as coisas para agora, mas aqui fala no 9, para que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque vai chegar um tempo que nós vamos colher o que nós plantamos. Então eu quero dizer para você, o que você faz, você vai colher. Então eu deixo uma dica para você, porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Deus nos deu uma liberdade de escolha, para que nós escolhemos as coisas certas ou as coisas erradas, mas as consequências vai depender de mim e de você. Se você escolheu fazer as coisas erradas, você vai colher as coisas erradas. Se você escolheu as coisas certas, logicamente você vai colher as coisas certas, né? Então, o que acontece? Se você mente, então vai chegar um dia que alguém vai mentir para você, você vai ser enganado por alguém, né? Se você trai alguém, automaticamente você vai ser traído. Então é o que você faz. Mas Felipe, eu pedi perdão por causa da traição que eu fiz, da mentira que eu fiz. Tudo bem, como eu falei, Deus, Ele vai te perdoar.
mas as consequências do seu pecado, as consequências da sua semente plantada, ela vai vir sobre você. Pode ser agora, pode ser daqui a 5 anos, 2 anos, não sei, mas ela vai vir. Então, aconteceu uma coisa muito interessante comigo ontem. Eu tava indo ver as fotos da minha irmã para formatura, e aí eu peguei a Topic e dei um dinheiro para o trocador, e aí tava enrolado, né? E eu sentei na minha cadeira e esse trocador chegou até mim e me devolveu o troco que eu tinha dado a mais para ele. Eu achava que eu tinha dado valor, mas eu dei a mais e ele me devolveu esse troco. E eu falei, nossa, ele fez algo honesto. E aí eu guardei, agradeci, guardei. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque essa foi a escolha dele. Ele poderia ter escolhido ficar com dinheiro e eu nunca ia saber. Mas a escolha dele foi fazer o bem. Foi plantar uma semente boa. E aí, quando foi logo a mais, eu fui pra igreja. E aí eu voltando, né, na parada de ônibus pra pegar o ônibus pra vir pra casa. E aí, um rapaz encontrou um celular. E aí, tipo, ele me deu esse celular e a gente foi tentar ligar, e esse rapaz pegou, não, fica com esse celular aí que eu vou me embora, que eu tô apressado. E ele foi embora. E eu falei, nossa, e só tava eu na parada. E aí eu fiquei, nossa, eu preciso fazer a diferença, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer o bem, plantar a semente do bem. E o que foi que eu fiz? Eu peguei o telefone e liguei para uma chamada que tinha. E aí eu liguei, e aí essa pessoa falou, olha, eu perdi esse celular em tal lugar, né, e tem uma pessoa indo pegar o telefone aí, né. Eu falei, tudo bem, eu tô esperando aqui, né, o ônibus, e aí esperei. E aí esse rapaz chegou, né, e esse rapaz não era cristão, e aí eu dei o celular para ele, ele agradeceu, me deu um abraço, né, e aí ficou isso na minha mente. Alguém plantou a semente comigo e eu tive que plantar a semente. Então, aquele rapaz, algum dia, né, ele deve ter feito, plantado uma semente do bem. Ou não. Ou pode, aquela situação, ser algo de exemplo para aquela pessoa que recebeu o celular. Porque no mundo que a gente vivemos hoje em dia, nossa, não dá para confiar nas pessoas, né? Então, eu e você, nós precisamos fazer diferença, nós somos cristãos, nós precisamos fazer a diferença. Então, o que você planta, você vai colher. Então, que nós possamos plantar sementes do bem, que nós possamos plantar, porque assim vai virar algo que vai impactar essa geração, que vai impactar essa geração que precisa de algo diferente. Porque hoje em dia está difícil a honestidade, hoje em dia está difícil. Então, o que nós plantamos, nós vamos colher, sabe? Felipe, eu pensei numa situação aqui. Deus perdoa um bandido, um traficante, a prostituta, um estuprador. Deus perdoa, sim. Se ele se arrepender de todo o seu coração, Deus perdoa. Mas para aquele erro dele vai vir as consequências. Para o erro deles, o que eles plantou, vai vir as consequências. Então, o que você plantou de ruim ou de bom, você vai colher. Você vai colher. Então, escolha hoje só plantar coisas boas, tentar plantar coisas boas. Que eu sei que não é fácil, mas nós como cristãos, nós precisamos fazer isso. Plantar coisas boas. Não é porque a gente quer colher coisas boas, mas é porque nós vamos fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então fica essa reflexão, que você possa plantar coisas boas. E escolha hoje, fazer uma coisa boa, plantar uma semente boa. É dar um lugar para a senhora sentar no ônibus, é ajudar alguém a atravessar a pista, é muitas vezes parar para alguém passar na faixa de pedestre. Muitas vezes é dar um bom dia para alguém, é dar um sorriso. Então escolha.
Porque se você dá um sorriso, automaticamente você vai colher um sorriso. Você não vai colher uma pessoa com cara ruim pra você. Se você sorrir, você vai impactar aquela vida e aquela vida automaticamente vai sorrir pra você. Então que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso e tamo junto, família!